Boa noite a todos, todos e todas. Hoje, segunda-feira, 18 de maio de 2026. Nosso tema de debate hoje é o absurdo que o governo do Estado de São Paulo tem promovido ao internar em clínicas psiquiátricas crianças de 5 a 10 anos. Coincidentemente, hoje faz 21 anos que foi assinada a reforma psiquiátrica, em que ela fundamentalmente trata exatamente do acolhimento dos diferentes em liberdade, reconhecendo que o isolamento de qualquer pessoa, seja lá com as características individuais que tiver, só deve ser feito para protegê-lo contra si mesmo ou proteger a terceiros. Ou seja, se esse indivíduo estiver colocando em risco a sua vida ou a vida de terceiros. Uma vez que nós vivemos uma liberdade, um país livre, onde cada um tem assegurado na Constituição o direito de ser, de ter e de opinar. Então, eu posso ser aquilo que eu quiser ser, contanto que eu não cause prejuízos a terceiros. A partir daí, a gente começa a pensar, e eu sugiro que a gente dê 2 passos atrás, para lembrar de Foucault, Michel Foucault, né? O francês, desvendando os mistérios da nossa sociedade. Pronto. Já entrou, não? Tabacou, você permitiu a entrada? Foi. Oi, Vânia. Boa tarde, boa noite, chegares, bem-vinda. Então, sugiro que nós retornemos a Michel Foucault, a sua História da Loucura, onde ele vai nos trazer todo o processo do que significa esse termo. E por que esse termo, de repente, na sociedade, se tornou algo tão evidente? Será que sempre foi assim? Será que sempre existiram manicômios? Será que a humanidade só começou, a sociedade só começou a produzir loucos a partir de um determinado momento da história? O que acontecia antes? O que acontece nas comunidades outras, onde não se tem essa mesma forma de ter? Por exemplo, nas comunidades onde a cultura não está impregnada ou pelo capitalismo ou pelo judaísmo, pela religião judaico-cristã. Como é que acontece? Bem, tem diversos aspectos, mas o mais importante deles é que as pessoas, quando nascem, efetivamente, lhes é dado o direito de existir e de ser. Elas não nascem pré-determinadas a ocuparem um espaço na sociedade, um lugar na sociedade, ou seja, não ter uma caixinha lhes esperando. Então, um filho de dentista não tem que necessariamente ser dentista. Um filho de uma família mais abastada não tem que necessariamente ser abastado. E, além disso, também, no desenvolvimento dessa pessoa, desse cidadão, junto a essa sociedade, o que vai se observando são os potenciais de cada um.
e vai vendo que função ele pode melhor exercer para completar o conjunto de funções que facilite aquela vida daquela sociedade. Assim, se uma pessoa tem a capacidade de conversar com os pássaros, com as plantas, com aquilo que é invisível, eles aproveitam isso, alguma função social. Eu posso dar um exemplo que, para mim, é extremamente rico. Durante um determinado período, eu morei no interior de uma cidade chamada Paraty, aqui do Rio de Janeiro. Eu morava num vale, que era uma reserva florestal, cuja única casa era minha. Meus vizinhos mais próximos eram umas comunidades de mamelucos. Nesta comunidade de mamelucos tinha a Dona Netinha. Dona Netinha era uma mulher que não tinha sequer 1,5 m de altura, magrinha como uma folha seca, idosa já, em que era a matriarca de toda a comunidade. Dona Netinha falava baixinho e todos a obedeciam. De homens extremamente fortes, mulheres, todos a obedeciam. E Dona Netinha tinha duas funções centrais naquela comunidade, além de estabelecer a ordem, ser a lei. Ela era quem curava as pessoas, que fazia todos os medicamentos, e era também quem fazia os partos. Um dia eu me espantei tanto com a sabedoria de Dona Netinha, e eu era amigo do presidente da Fiocruz. Eu comentei isso com o presidente da Fiocruz. Ele comentou isso com uma pesquisadora de medicamentos, de ervas, a partir de ervas, que passou 2 anos indo quase todo fim de semana para minha casa, ficando lá 3, 4 dias, conversando com Dona Betinha, andando pela floresta com a Dona Betinha, recolhendo uma porção de plantas, que para mim aquilo era mato, e cada uma delas foi sendo catalogada, e Dona Betinha ensinando a essa pesquisadora para que servia. A questão é, Dona Betinha era analfabeta. A pesquisadora que estava aprendendo com a Dona Betinha tinha pós-doutorado, tinha opção de coisa, tinha prêmios da OMS, era uma pessoa ilustradíssima. E ela ficava completamente estarrecida com o conhecimento de Dona Betinha. E não importava o que Dona Betinha tinha como título, importava para toda a comunidade o que Dona Betinha tinha como capacidade. E ela tinha alguns medicamentos, a Dona Betinha, que eram um segredo absoluto, e é que ela se recusava a ensinar para a pesquisadora. Porque esses medicamentos eram medicamentos que tinham sido passados, né, ao longo das gerações, e ela estava capacitando, treinando uma menina antes da primeira menstruação, porque tinha que ser antes da primeira menstruação, e tinha que se iniciar o treinamento para ser a substituta dela. Então, só essa menina ia ter acesso a esses medicamentos que a Dona Betinha tinha como segredo. Que mais tarde eu fui descobrir, por causa do uso disso, que eram medicamentos que provocavam alucinações nas pessoas. E que, através desses medicamentos que provocavam alucinações nas pessoas, ela dizia, chamava o espírito das pessoas de volta para os seus corpos. Sabe o que isso quer dizer? Eram pessoas que começavam a conversar sozinhas demais.
Eram pessoas que tinham ressaca por causa de um porre muito longo, coisas assim. Pessoas que iam, como dizia a dona Betinha, se distanciando delas próprias. E ela trazia essas pessoas de volta, fornecendo substâncias que provocavam alucinações nessas pessoas. Algumas não eram nem ingeridas, algumas eram usadas pura e simplesmente como compressa em determinada parte do corpo. Também essas mesmas medicações serviam para dor, para contrações de par, uma série de coisas. Então, isso, né? Certamente, se Dona Netinha fosse levada a um médico psiquiatra, ela ia ser caracterizada uma série de títulos desses que são usados. Mas para eles, para aquelas 200 pessoas da comunidade do Mamelucos, ela, pura e simplesmente, estabelecia toda a ordem e que curava a todos de tudo. Raramente algum deles saía de lá para ir para a cidade, se consultar com o médico, ir para o hospital, ou qualquer coisa do gênero. Muito raro, muito difícil. Então, dentro da nossa sociedade, da sociedade judaico-cristã, capitalista, né, se estabeleceu que aquele que tem dificuldade de se comunicar com o seu entorno, ou pelo menos, né, de estabelecer relações com outras pessoas dentro de um padrão de normalidade, né, são pessoas que não é porque a comunicação dos outros com ele é problemática. Não. Porque na nossa sociedade, a sociedade está sempre certa. É o indivíduo que está errado por não conseguir se enquadrar naquele papel que a sociedade lhe determinou. Então, a partir daí, na nossa sociedade, o indivíduo que tem dificuldade de se relacionar com o seu entorno estabelece que ele é doente. E ao se estabelecer que ele é doente, porque ele não consegue se enquadrar no que é normal, né? E aí não é porque a normalidade pode estar aquém dele. Ou seja, né? De novo, um exemplo, Albert Einstein, aquele que é considerado a pessoa mais inteligente que já tivemos, né? Ele, ao concluir o ginásio, foi reprovado na escola pelo professor de matemática. E o professor de matemática chamou os pais de Albert Einstein para dizer que ele jamais poderia seguir qualquer carreira técnica, porque ele não tinha nenhuma aptidão para matemática. Vejam vocês, poucos anos depois, Albert Einstein escreve como tese de mestrado a teoria da relatividade. E, pasmem, toda a teoria da relatividade é escrita em uma única página. Só uma. O professor e a banca de mestrado se recusaram a receber aquela folha de papel como a dissertação dele de mestrado. E aí ele escreveu, se não me engano, umas 3 ou 4, não lembro direito, foi em torno de 5 páginas a tese de mestrado dele da teoria da relatividade. Veja quantos milhões de páginas devem ter sido escritas sobre a página que Albert Einstein produziu. A gente pode também ter o pintor Van Gogh, aquele gênio da beleza. E qualquer psiquiatra, ao olhar para os quadros dele, percebe que ele tem um grau de que a gente chamaria de anormalidade. Se fosse nos dias atuais, você poderia
há mais de 20 anos, há 30, 40 anos atrás, seria internado no manicômio, levaria choque, e jamais nós teríamos acesso a toda aquela obra dele, aquela beleza toda. Mas, então, dentro disso, né, nós podemos olhar como os diferentes sociais, aqueles que estão além dos limites da sociedade, ou aquém dos limites da sociedade, mas aqueles que não andam no fio fino da navalha que a sociedade estabelece, como caminho a ser trilhado por nós todos, são dados como doentes mentais. E olha, veja só agora que curioso. Uma criança de 5 a 10 anos, ela não tem livre acesso à sociedade. Não pode dizer o que pensa, não pode fazer o que pensa, não pode se relacionar com quem quiser. Ela tem intermediação dos pais, necessariamente. Então, se uma criança entre 5 e 10 anos tem dificuldade de se relacionar com o seu entorno, será, não é, que os pais são intermediários doentes? Será que não é porque essa criança pode ser saudável numa família doente? Não. O que, é que a sociedade faz? Interna a criança. Interna a criança para que a criança, a internação, teoricamente, né, seria para que a pessoa recupere o seu grau de normalidade, de sanidade. E aí? E se a criança descobrir que ela não quer ficar naquela família? Se a criança descobrir que aquilo que aquela família lhe oferece, ele não quer. Ou se ela descobrir algo maior ainda, se aquilo que a sociedade onde ela está inserida, ela não quer. Ou se a criança descobrir que a escola que ela está inserida, ela não quer. Ela pode mudar de escola, ela pode mudar de família, ela pode mudar de sociedade. Como é que faz? Onde faz? Eu conheci algum tempo atrás uma pessoa, um homem, em que ele era da Baixada Fluminense, uma localidade extremamente pobre. Aos 16 anos, com os caminhos totalmente, completamente ou diferentes, ele ganhou um prêmio de ciência da computação. Esse prêmio levava a ele a oportunidade de ir para a China participar de um congresso de computação para adolescentes acima da média, excepcionais ou geniais. Ele foi. Quando chegou lá, ele, de novo, ganhou um prêmio de destaque no tal da feira do Congresso na China, onde tinha um adolescente do mundo inteiro. Aí, uma universidade americana quis levá-lo para os Estados Unidos. Ele não quis. Ele preferiu voltar para a Baixada Fluminense. Só que essa universidade americana resolveu fazer contato com os pais dele, oferecendo aos pais dele recompensas como salário, moradia nos Estados Unidos, etc. E os pais dele forçaram ele a aceitar essa suposta bolsa de estudo nos Estados Unidos, até porque era a oportunidade da família sair daquele lugar. Quando ele chegou nos Estados Unidos, ao final de 6 meses, segundo as autoridades norte-americanas, ele teve um surto psicótico. E aí?
como ele teve surto psicótico, a Universidade Americana, obviamente, devolveu para o Brasil seus pais, sua irmã e todos mais. Ele, de volta ao Brasil, voltou à sua sociedade, comunidade de origem, para a escola, etc., etc., e foi desenvolvendo suas potencialidades, até que desenvolveu uma série de coisas extremamente interessantes. E nesse processo como um todo, ele foi se enquadrando. Tabaco, você permitiu a entrada de mais outra pessoa, é isso? Não deu tempo. Tá. Então, daqui a pouco, quando voltar, você está encarregado, então, dessa parte, certo? Mas ele desenvolveu uma série de coisas extremamente interessantes. E aí ele foi contratado por um dessas empresas, mega empresas de informática. E essa mega empresa de informática quis levar ele de novo para os Estados Unidos, só que agora ele era casado com filho. E ele se recusou a ir para os Estados Unidos. Resolveu ficar no Brasil. Só que dessa vez, como ele era casado, adulto, essa empresa montou para ele um escritório aqui, deu uma série de vantagens, ele ficou trabalhando no Brasil. Vocês veem que é a mesma pessoa, com a mesma questão, só com idades diferentes. Uma, ele não tinha um poder de ação. Quem tinha um poder de ação era a família, quando ele era adolescente. E a sua forma de ser acabou levando ao que foi chamado de surto psicótico. Na outra, ele tinha poder de ação, era um adulto. E a sua forma de ser lhe permitiu construir o caminho que desejava. Se tornou uma pessoa feliz, saudável, mulher, filho, papagaio, periquito, etc., morando no Brasil. Aqui, não mais na Baixada Fluminense, mas numa cidade periférica da cidade do Rio de Janeiro. Então, como é que a gente faz para estabelecer que um ser humano que ainda não tem voz ativa, que ainda não tem possibilidade plena de expressão, e que a sua existência é absolutamente restrita e contida pelo seu entorno, onde na família ele é visto como uma pessoa de futuro, na escola ele é visto como um aprendiz, em que deve cumprir aquilo que os adultos lhe determinam piamente. Como é que uma pessoa como essa pode ser estabelecida se está apta a viver em sociedade ou não, se ela não é nada mais que produto da sociedade? Salvo, obviamente, raríssimas exceções, né, de pessoas que têm características próprias em que, através disso, elas provocam automutilação, etc., etc. Mas, dentro disso, como é que a gente faz para diferenciar uma criança que está aprendendo a reconhecer o mundo, que está conhecendo tudo aquilo que lhe cerca, para poder estabelecer quais são as suas verdades e, a partir daí, estabelecer qual é a sua realidade, pode ser dada como alguém inapto a conviver em sociedade, incapaz de conviver em sociedade. O que eu posso imaginar desses casos é que são famílias onde os pais e todos o seu entorno, né, estão ocupados o dia inteiro com diversos afazeres, seja trabalho, seja lá o que for, não tem atenção para dar para essa criança
não conseguem estabelecer uma relação com essa criança. E aí, a forma de proteger os adultos é excluir essa criança do seu convívio e interná-la. E como é o único lugar que cabe, né, porque uma criança não é criminosa, então não pode ir para uma cadeia, o único lugar que lhe cabe é uma internação numa clínica psiquiátrica, onde vão mutilar essa criança, para que ela possa se enquadrar dentro daquilo que a sociedade e os pais desejam para ela. Assim, se a criança, ao invés de aprender a ler e escrever, deseja aprender a pintar e a desenhar, ela abre mão do seu desejo e vai aprender a ler e escrever. Ou se ela reclama, de alguma forma, da violência que lhe é submetida, ela vai aprender a não reclamar mais, a se calar. Uma vez, por contar mais uma história, uma vez surgiu uma mãe no meu consultório que narrava que a filha dela se recusava a falar desde o dia que o pai havia se suicidado na frente dela, da mãe e da filha. O pai era um psiquiatra bastante conhecido na época. Esse caso foi um caso que ocupou as mídias, inclusive, porque estava a mãe e a filha ainda adolescente, sentada no sofá da sala e a filha contando para a mãe um episódio que ela tinha acabado de viver na escola, que tinha dado um beijo no menino na escola. Quando o pai passa, escuta a história, passa por simplesmente pelas duas, chegando do trabalho, vai para o quarto, pega um revólver, encosta no seu peito, dá um tiro no coração e morre. A partir daí, a filha nunca mais falou. E ela vem me procurar, até indicada por um amigo meu, porque essa menina passou a ter como diagnóstico autismo. Esse amigo meu, que trabalha com autistas, faz um belíssimo trabalho com autistas, a identificou como não sendo autista de jeito algum. Ela já tinha, na ocasião, em torno de 20 anos de idade. E aí ele indicou para ela fazer terapia comigo. Nós começamos o trabalho e, com o passar do tempo no trabalho, ela começou a fazer desenhos que inicialmente eram rabiscos sem forma, mas predominantemente da cor vermelha. E depois, cada vez mais, ela começou a dar formas a esses rabiscos, nunca abandonando a cor vermelha. Ou seja, em todo o desenho dela tinha a cor vermelha. Bem, ao longo do tempo, o trabalho foi caminhando, outras pessoas foram se juntando a esse trabalho, fonoaudiólogos, etc. Até que um dia surgiu a história como um todo. Essa menina era filha única. Logo que ela nasceu, o pai, que era psiquiatra, ficou absolutamente encantado pela filha e passou a cuidar dessa filha de tudo que pudesse ser necessário, obviamente menos amamentar, que era a mãe, ou quando ele sabia, né,
para trabalhar, a mãe ficava em casa e cuidava da filha. O padrão de vida deles era bastante aceitado, classe média alta. E ela ainda tinha uma babá, uma ajudante, né? Além de todos os outros fazeres de casa, de cozinheira, faxineira, e outras pessoas. E aí o pai que fazia questão de dar banho, né? Ela ainda bebê, depois a criança foi crescendo, e o pai sempre extremamente atencioso, e dando banho nela, e depois tomando banho com ela. E o tempo foi passando, e os dois sempre uma relação muito afetiva entre os dois, muito carinhosa, muito próxima, entre o pai e a filha, que a mãe escrevia, inclusive, que ela sentia ciúme da filha, mas dava mais atenção à filha do que a ela, até que surgiu o dia do suicídio dele. Acontece que as brincadeiras durante o banho deixaram de ser brincadeiras tão inocentes. O pai foi induzindo a filha cada vez mais a praticar atos libidinosos contra ele. E nessa prática, ele ameaçava a filha. Se um dia a filha contasse aquilo que estava acontecia entre ele, para qualquer pessoa, ele se mataria. A partir daí, ela se recusou a falar, esperando que o pai voltasse. Então, retomamos a pergunta do dia de hoje. O que esperar ao internarmos uma criança? Ou o que esperar, por exemplo, numa outra medida, né, ao colocarmos policiais para administrarem escolas públicas para crianças? Será que tem alguma equivalência entre termos policiais nas escolas públicas e crianças internadas em manicômios? Se é que a equivalência é um regime disciplinador, nós já tivemos isso na história da humanidade. Se a gente olhar para trás, já existiram regimes disciplinadores na história da humanidade, em que essa disciplina acirrada sempre começou na infância. O mais conhecido deles é o nazismo. O nazismo, inclusive, no final da Segunda Guerra Mundial, eram as crianças que iam para frente de batalha, porque elas eram doutrinadas desde pequeno. E Hitler era Deus delas. Elas viviam obediência absoluta a Adolf Hitler e ao nazismo. Todos os princípios basilares da sociedade alemã foram transformados em prol do nazismo. Como, por exemplo, antes do nazismo, herói era aquele que lutava pelos ideais da pátria alemã. Com o surgimento do nazismo, herói era aquele que lutava pelo nazismo, pelos valores do nazismo. Antes do nazismo, criminoso era aquele que cometia algum ato
contra a sociedade. Depois e durante o nazismo, criminoso era aquele que cometia algum ato contra o nazismo. Algo parecido, por exemplo, com o que está acontecendo no Irã, em que a ordem é estabelecida de tal maneira que as mulheres não podem tirar o véu da cabeça. Quem tira é morta. Não se pode ser outra religião além da religião estabelecida pelo Estado. Todos os regimes na história da humanidade que priorizaram o autoritarismo e não a liberdade terminaram no mesmo lugar, em atrocidades absurdas. E é interessante porque em 2026, 20 anos depois da reforma psiquiátrica, surge um regime que se propõe a resgatar tudo isso em prol de uma sociedade ordeira, como se a ordem fosse estabelecida por não existir a ordem. Ou seja, a desordem não é estabelecida pelas desigualdades sociais, a desordem não é estabelecida porque uns têm muito, outros têm nada. E aqui não estamos falando só de recursos financeiros, nós estamos falando de direitos. Hoje mesmo, a manchete no jornal aqui no Rio de Janeiro é que 2 seguranças de um supermercado espancaram um homem porque ele tentou furtar um pacote de pão de forma. Enforcado no Banco Master. E toda a sua corja roubou bilhões e bilhões de reais. E ficamos todos esperando que ele nos dê a graça da delação premiada, que está sendo proibida porque ele não pode envolver outros criminosos, porque existem criminosos que ocupam cargos de Estado no Estado brasileiro que não podem ser denunciados. Mas o homem que vai roubar um pacote de pão de forma no supermercado é espancado. Isso é típico do fascismo, onde as classes mais distantes do poder servem tão somente para servir. Bolsonaro, com a sua boçalidade absurda, ele não conseguia dimensionar, né? Ou não queria dimensionar o que falava. E ele falou uma vez uma frase preciosa, que o pobre só servia para 2 coisas no Brasil: para votar em quem era mandado ele votar, e para trabalhar sem reclamar. É isso. Então, reprisando algo, reafirmando algo, que nós do Observatório reafirmamos a todo momento, e que faz parte de nossa ideologia, a sociedade atual. Aqueles que discordam da elite ou são criminosos ou são doentes. E não satisfeitos com isso, transformar só adultos ou criminosos ou doentes, nós estamos chegando agora ao arraia do absurdo de transformar crianças de 5 a 10 anos em doentes mentais. Israel é o único país no mundo onde tem crianças palestinas presas, condenadas, crianças de 8 anos,
porque jogaram pedras em soldados israelenses. Isso chama-se fascismo. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alexandre, Tabacô, Edvânia? Algo que eu queria reafirmar aqui é o seguinte: muito nos orgulha, aqui no Observatório, quando nós vamos ao YouTube e descobrimos que o acesso ao site e o acesso ao canal do YouTube cresce consistentemente. Que o número de visualizações dos nossos vídeos que são gravados e postados no YouTube também cresce. Mas nós ficaríamos bem mais orgulhosos se vocês que veem os vídeos depois participassem conosco aqui do debate, para enriquecer o debate, nos fazer perguntas, nos fazermos pensar em outras coisas, ou mesmo virem aqui para falar, trocar com a gente. Esse espaço aqui é um espaço aberto. Se eu tenho ocupado ele sistematicamente, é primeiro porque eu ando excessivamente atarefado, sem tempo de coordenar muito tudo que tem acontecido. E segundo, porque não tem aparecido e eu não tenho tido tempo de organizar os convidados para vir. Mas é um espaço aberto, pessoal, a todos vocês, a todos que quiserem participar. Basta entrar em contato com a gente, basta mandar uma mensagem de zap. Está totalmente aberto. Diga lá, Alexandre, Tabacou, Edvânia. Bem, já os presentes não tem uma pergunta no momento, eu vou continuar avançando dentro dessa forma de nós, observatórios, temos a trabalhar. Eu queria lembrar a vocês que durante o regime nazista, quando surgiram os campos de concentração, eles não eram chamados de campos de concentração, não, pessoal. Eles eram chamados de campos de reeducação. Porque Adolf Hitler dizia que alguns núcleos da população alemã ainda não estavam prontos para viver no país socialista, porque, não sei se vocês sabem, a ideologia de Adolf Hitler, o nazismo, era socialista, social-democrata, para ser mais preciso. E ele achava que alguns núcleos, alguns grupos étnicos não estavam prontos para isso. Então, eles eram enviados para lugares onde lá eles pudessem passar por um processo de reeducação para poderem participar de uma nova Alemanha e, junto com essa nova Alemanha, poderem construir um país livre para todos. Vocês sabem que isso foi tão forte que, quando foi a eleição que reelegeu Adolf Hitler foi eleito com 90% dos votos secretos dentro desses campos de reeducação. Vou repetir para vocês. Nesses campos de reeducação, houve urna para votação também secreta. E nessas urnas de votação secreta, né, 90% votaram em Adolf Hitler, que foram as mesmas pessoas que, logo depois, foram dizimadas dentro desses campos de concentração. Isso não parece um pouco a vocês com tal das comunidades terapêuticas?
onde as pessoas lá internadas, esquecidas pelas famílias, são submetidas a trabalho escravo, sevícias, abusos sexuais, violências físicas, total ausência de qualquer acolhimento. Muitas vezes, comendo alimentos estragados, podres. Não tem uma certa similaridade? E assim, será que a existência dessas comunidades terapêuticas é algo casual? Porque o próprio governo federal financia, os estados financiam, os municípios financiam essas comunidades terapêuticas, mesmo sabendo que dentro delas se comete todo tipo de crime sórdidos, perversos, sobre a justificativa de reeducação de uma população que é considerada fora dos parâmetros sociais. Também a justificativa é que eles não sabem viver neste país como nós, nessa sociedade brilhante como a nossa, em que produz workaros de todo o seu século, em que produz corruptos que se acham no direito de, pura e simplesmente, usurpar dinheiro público que ia se aplicar na educação, na saúde, na habitação, etc., e é transformado em compra de jatos executivos. Vocês sabiam que São Paulo é a cidade que tem o maior número de jatos executivos e helicópteros de todo mundo? Não sabiam, né? Olha, é São Paulo. Não, se alguém pensava que era algum país mais rico, não, não eles são poucos. Só que investem milhões e milhões. Assim, normalmente, nesse regime capitalista, o chefe ganha mais do que o subordinado. Vamos pensar. Atualmente, a gente vive um momento em que a profissão mais bem remunerada é jogador de futebol. Você pega jogadores de futebol ganhando fortunas. Quem paga esses caras? Qual a intenção de pagar essas fortunas a jogadores de futebol? Ou a youtubers? Por que paga esses futuros milionários? Não se transforma também no youtuber? E não vai ser um youtuber como eles? Quem se beneficia dessas cadeias de riqueza e de miséria? Será que são os mesmos que internam crianças de 5 a 10 anos em clínicas psiquiátricas para convencerem seus pais que eles têm que continuar trabalhando, que os filhos é que são anômalos? Não é o regime que está errado? Não, são as crianças que estão erradas.
Assim fica fácil para alguns. Quem achar que eu estou errado, eu mato. Carimbo com louco e pronto. Eu continuo certo. Pessoal, acho que por hoje foi só. Forte abraço para todos. Continuamos aqui esperando todos vocês.